Começa agora. Plantão do Evangelho no Lar. Viralizando o amor e a solidariedade. Ótima noite para você que sintoniza a Rede Boa Nova de Rádio e a TV Mundo Maior, emissoras da FEAL, Fundação Espírita André Luiz. Seja muito bem-vindo a mais um Plantão do Evangelho no Lar. Hoje nós estamos aqui sempre estudando, o Evangelho segundo o Espiritismo, e hoje você também está convidado a pegar o seu Evangelho e estudar junto conosco nesta quarta-feira, dia 20 de janeiro de 2021. Eu, Vanessa Cavalcante, estou aqui hoje na apresentação. Já desejo uma ótima noite aí a todos da nossa técnica, a toda a nossa produção, a todas as telefonistas, a todos que contribuem para que esse programa vá ao ar prontinho para você que está do outro lado, pelo rádio, pela TV, acompanhando as nossas informações. Já vou aqui trazer então o capítulo do nosso estudo de hoje, é o capítulo 9. Já abre aí o seu Evangelho segundo o Espiritismo no capítulo 9. Bem-aventurados aqueles que são brandos e pacíficos. Aí eu vou deixar as formas de você participar aqui conosco, que é no telefone 0800 979 5011, ou você pode deixar um WhatsApp para 11 99643 3827, ou nós estamos lá no Facebook da TV Mundo Maior. Pode acessar nossa página, estamos ao vivo, a nossa transmissão, facebook.com/TV Mundo Maior, para você ir também curtindo e compartilhando a transmissão com seus amigos, e pode acessar o site tvmundomaior.com.br, clique em assista ao vivo e já acompanhe as nossas transmissões. Nós estamos lá no YouTube também. Acompanhe o nosso YouTube da Rádio Boa Nova, YouTube da TV Mundo Maior, e mande as suas perguntas hoje para ele que está aqui conosco. Paulo Pio, boa noite, tudo bom? Boa noite, Vanessa, boa noite amigos da Mundo Maior, da Boa Nova. Estamos juntos, plantando o Evangelho no lar. No próprio lar, como nós estamos aqui, é até mais fácil, né, Vanessa? Estamos naquele lugar que nós geralmente fazemos o Evangelho em casa e prontos para sermos úteis naquilo que for possível, dentro da nossa capacidade de compreensão e daquilo que a gente pretende atingir como os aprendizes de espíritas que somos eternamente. Boa noite a todos. Eternamente. É isso mesmo, cada um na sua casa, mas trazendo também nossos comentários e a nossa contribuição aqui para o nosso plantão do Evangelho no Lar. Vamos começar fazendo uma prece, Paulo? Pode fazer para nós, por favor? Sim, será um prazer. Vamos lá. Vamos todos neste instante, aonde quer que nos encontremos, vamos procurar serenar o coração, serenar a mente e entrarmos em sintonia com as forças espirituais do bem e da luz, com as milícias celestiais que, em nome de Deus, em nome de Jesus, velam pelas vidas daqueles que se encontram encarnados no orbe. Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, Senhor Criador de tudo que existe, Senhor da vida, querido Mestre Jesus, nosso irmão maior, que nos deixou o seu Evangelho, o seu roteiro de vida, para que pudéssemos segui-lo um dia no caminho da perfeição. Nós te agradecemos, Senhor, a bendita oportunidade de nos encontrarmos juntos, de coração para coração, pelas ondas do rádio, pela TV, para falarmos do teu amor, do teu Evangelho, para aprendermos juntos e, quem sabe, Senhor, colocarmos de vez em nossa vida as atitudes que precisam ser feitas para a nossa reforma íntima, para a nossa mudança interior. Assim, Senhor, preparados como estamos, nós pedimos a tua permissão e a tua proteção para darmos início ao plantão do Evangelho dessa abençoada quarta-feira. Que assim seja, Senhor. Que assim seja. Vamos começar a leitura do capítulo 9. Ele começa aqui dizendo: bem-aventurados aqueles que são brandos, porque eles possuirão a terra. E no item 2, logo na sequência, traz a frase: bem-aventurados os pacíficos, porque eles serão chamados filhos de Deus. A gente pode entender desses dois itens já para iniciar o nosso estudo, Paulo? Olha, o mundo nunca precisou tanto, Vanessa e amigos da Boa Nova e Mundo Maior, da brandura no coração da humanidade
e da pacificação dos espíritos que se encontram encarnados nessa atual época em que passamos, né? Nós passamos por momentos turbulentos já no século passado, 2 grandes guerras, né? Uma grande epidemia que ceifou a vida de milhares, de milhões de pessoas no início do século passado. E hoje nos vemos diante de uma epidemia, de uma economia mundial praticamente em colapso, em virtude dos lockdowns e da necessidade justa das pessoas manterem-se separadas socialmente por enquanto. E essas palavras de Jesus caem como um bálsamo para o coração daqueles que querem realmente caminhar pela mansuetude, caminhar pelo exemplo da pacificação no coração. Eu tenho muito medo, Vanessa, nesses momentos, de me tornar insensível diante da vida. E isso acontece muito fácil, muito fácil. Para a gente dar um exemplo, no começo da pandemia, eu ficava vendo aquele número de mortos na TV e eu ficava com o coração compungido e fazia uma prece e tentava elevar a minha mente. Hoje, eu nem abro a internet para ver o número de mortos do dia. Quer dizer, nós nos acostumamos com as coisas difíceis e ruins que acontecem na humanidade. Não deveria ser assim. É claro que a gente não pode também assimilar como uma esponja todas as coisas ruins se a gente não tem uma capacidade psíquica, emocional, espiritual de arcar com elas. Mas a gente tem que começar a caminhar com um pouco mais de mansuetude no coração. Nós não somos só isso que está acontecendo nos grandes centros. Nós somos muito mais que isso. O homem é um espírito eterno que caminha para a sua evolução, para estar um dia ajudando os benfeitores maiores, os anjos estelares que tomam conta de planetas, de sistemas planetários. Nós ainda estamos aprendendo aqui a convivermos uns para com os outros. E olha, tudo começa pelo perdão, pela mansuetude. Está tudo no Evangelho, né? A gente só precisa começar a entender um pouquinho melhor e entronizar isso em nossas vidas. O roteiro de vida está aqui, né? Está em nossas mãos. Como você disse, está tudo no Evangelho. Isso precisa mesmo. Começar a colocar isso em nossas vidas, praticar e cada vez mais trazer o Evangelho no lar, né? Para a gente poder entender o que Jesus nos trouxe e, claro, né? Começar um passinho de cada vez, porque a gente sabe que não vai conseguir fazer tudo de uma vez só. Vamos trazer os ouvintes também, porque eles já estão aqui no nosso WhatsApp. Ela diz, boa noite, muita luz, Socorro Linhares e família de Juazeiro do Norte, Ceará. Que bacana, gratidão pela sintonia, muito, muito legal. Também pelo WhatsApp, boa noite, vamos ao estudo. É a Lúcia Vasconcelos de Natal, Rio Grande do Norte. Bacana. Seja bem-vinda, Lúcia, que legal isso. Muito bom, um beijo para você, Lúcia. Também pelo WhatsApp, boa noite, Vanessa, seja bem-vinda sempre neste precioso Evangelho, gratidão. Precisa de horário exato para o Evangelho no lar? Será que os mentores dão importância a isso? Abraços da Maria Esther de São Paulo. E aí, Paulo? Olha, se nós aqui nesse mundão já somos tão ocupados e a gente muitas vezes precisa agendar algo com 2 dias de antecedência, quiçá aqueles que coordenam grandes nações, que são responsáveis por coletividades, os espíritos, né? Imagine o trabalho que dá para você romper, né, as camadas espirituais que vão daqui até as regiões onde eles habitam. Então, é sempre de bom tom que nós marquemos um dia para o Evangelho e que respeitemos esse horário, porque daí eles já colocam na agenda, olha, naquele dia, as entidades responsáveis por aquele lar, por aquela família, por aqueles seres, lá estarão com eles. É como disse Jesus, né? Quando 2 ou mais pessoas estiverem em meu nome ali recolhidas, eu estarei com eles também. Então ele manda os prepostos dele. Fica muito difícil para os espíritos. É uma coisa muito interessante. Existem alguns amigos, companheiros espíritas, que acham que espírito é super-herói.
que ele aparece assim com uma capa azul naquela hora que o imprevisto está acontecendo. Existem possibilidades disso acontecer? Claro, a mão de Deus está em todos os lugares, mas é muito mais difícil. Tomem cuidado, porque não é sempre, né? Então, marcando um horário, se colocando em preparação, tendo um dia mais ameno, com menos ingestão de alimentos que pesam no estômago, um dia mais brando, claro que os benfeitores vão estar presentes e você vai assimilar melhor aquela lição e vai auferir os recursos para mais uma semana, né? De grandes vitórias, aí, de grandes conquistas no bem. Para nós é importante também, né, Paulo, para criar uma disciplina para nós, o dia e horário, porque senão a gente se perde muito fácil, né? Verdade. E bem lembrado, nós somos indisciplinados por natureza, né? Nós devemos o tempo todo caminhar com a disciplina. Aquelas 3 liçõezinhas do Emmanuel para o Chico, né? Quando ele resolveu abraçar a mediunidade, eu te peço disciplina, disciplina e disciplina. E o coitado ficou na charrua curta do Emmanuel ali durante toda a sua vida, né? É isso mesmo. É isso mesmo. Vamos para mais um trecho aqui, o item 3. Estamos estudando o capítulo 9, você também estuda conosco. Aprendestes o que foi dito aos antigos: não matareis, e todo aquele que matar merecerá ser condenado pelo julgamento. Mas eu vos digo que todo aquele que se encolerizar contra seu irmão merecerá ser condenado pelo julgamento, que aquele que disser a seu irmão raca merecerá ser condenado pelo conselho, e que aquele que lhe disser sois louco merecerá ser condenado ao fogo do inferno. O que a gente entende daqui, Paulo? Palavras duras, né? E que muitas vezes né? Aí é o Paulo Pio, no entendimento do Paulo Pio e não da doutrina espírita, eu acredito que Jesus não falou dessa maneira. Acredito que Jesus tinha, sim, um senso de justiça muito grande e uma maneira de passar as suas informações por parábolas, mas com brandura no coração. Um mestre, muitas vezes, ele incomoda o discípulo, né? Ele tem que colocar o dedo na ferida, porque senão ele não seria um mestre, não seria um guru, né? Um guru que só diz amém para você, para as suas coisas, ele não está causando em você uma estranheza, uma sensação de eu quero mudar, né? Mas Jesus falando, olha, vocês têm que se entender, né? Vamos traduzir aqui, né? Vocês têm que se entender, vocês têm que caminhar com a brandura no coração. Vocês não podem se aniquilar, porque o homem, na verdade, a grande mazela da humanidade é o egoísmo, né? Olhar para o próprio ego, olhar para o próprio umbigo, desejar somente as coisas para si e não para o outro. Quando nós vemos uma situação mundial como essa, em que a escassez começa a acontecer, em que as fake news invadem as mídias sociais e digitais e começam a plantar informações, as pessoas muitas vezes caminham pela insanidade. E aí Jesus é bem enfático, ele fala assim, olha, se você maldizer o seu irmão, se você fazer determinadas coisas que vá prejudicá-lo, se você ofendê-lo, você está em sérios apuros perante a lei divina, perante a lei de Deus. Aqui, Vanessa, vamos fazer um paralelo com o que nós estamos passando hoje. As mídias sociais vieram para abrir os caminhos da humanidade. Nunca foi tão interessante, tão gostoso você pegar um amigo da faculdade de 20 anos atrás e encontrá-lo numa rede social e voltar a ter uma boa convivência com ele. Nunca foi tão gostoso você interagir com milhares de pessoas diante de um tema exposto como o nosso ou qualquer outro. No entanto, nós ainda não aprendemos a usar dessa ferramenta da maneira correta. Então, por nós estarmos ainda no processo de aprendizado, eu vejo o compartilhamento, é o que Jesus disse, olha, não ofenda o seu irmão que você está muito comprometido com a lei, não é isso? Com a lei da justiça, com a lei da causa e efeito, com as leis espirituais. Quando nós
munidos de uma ferramenta chamada Facebook, WhatsApp, Twitter, disseminamos discórdia. Quando nós ofendemos alguém que nós nem conhecemos, quando nós desejamos colocar a imposição da nossa vontade diante de uma vontade que não é a nossa, de maneira grosseira, de maneira desequilibrada, de maneira a ofender o nosso adversário, nós estamos fazendo a mesma coisa que Jesus deu naquele exemplo. Nós estamos falando raca para aquela pessoa. Naquela época, falar raca era um palavrão e ainda cuspia-se do lado, assim, para ofender mais a pessoa que estava recebendo aquele raca. Então, esse karma coletivo que nós estamos agora colocando nos ombros da sociedade e da humanidade, ele vai ter um pagamento. Então, querido amigo espírita, eu sou apenas um aprendiz também. No entanto, cabe aqui um conselho. Tudo o que passar diante da sua tela mental, diante dos seus olhos, e você compartilhar, e lá na frente, essa notícia, esse desagravo, esse palavrão, essa coisa, fizer mal para mais alguém, ou desencadear um processo terrível, um acidente, algo, você está com a sua continha ali também. Você também foi o responsável por isso. Por isso, vamos prestar atenção a isso. Vamos prestar atenção o que é que nós estamos colocando para frente. Antigamente, uma ofensa ou uma notícia falsa, ela ficava ali no âmbito familiar, ou naquele portão da escola, ou naquela janela entre vizinhos, né? Ou naquela reunião familiar. Hoje, ela vai atingir milhares, quiçá milhões de pessoas. Vamos tomar cuidado. Nós estamos cometendo um crime contra a humanidade e comprometendo a nossa estrada espiritual aqui na Terra. Mais uma participação aqui no nosso WhatsApp. A Dulce diz: boa tarde, Ivan. Você está mais linda hoje. Obrigada, Dulce. Estou fazendo aqui uns cursinhos para poder ficar assim. Aprendendo, né? Obrigada. Ela diz: eu também sofria muito com as cenas e números no início dessa pandemia. Hoje sofro, mas é estranho. O sentimento é menor do que no início. Dulce de Araraquara. É o que você também trouxe para nós, né, Paulo? Realmente acontece com a maioria de nós aqui, eu também. E infelizmente, né? Infelizmente, a gente acaba, como você disse, acostumando com os números e com essa realidade. Não deveria ser assim, né, Paulo? Então, o que a gente pode é um treino, né? Eu acredito que também não existem santos na Terra. E assim, uma coisa é a gente termina nos acostumando com determinadas coisas, mas a gente precisa sempre puxar a essência da bondade que existe em cada um de nós, a essência do desapego, a essência, para a gente poder enxergar diante de um problema, um processo espiritual que está acontecendo ali, tentar entender o contexto, mas nunca perder a sensibilidade. Isso é um treino porque a gente vai tropeçando em mendigos pela rua, as pessoas no farol. Um exemplo clássico meu também, eu me vi outro dia, as pessoas entregando as folhinhas, as coisinhas no farol, eu sempre pego. Às vezes eu falo, poxa, ele vai mais cedo para casa, sabe assim? Não sei, os amigos de outras cidades aí no interior não tem isso, mas em São Paulo e nos grandes centros existe muito isso. Panfletos, né? Os panfletos, e eu me vejo não pegando, com medo do contágio, porque não está de luva, não está de máscara, né? Mas aí, naquele momento, mesmo que você não pegue, que você não interaja com a pessoa, um sorriso, um não muito obrigado, sabe? Um gesto do coração, olha, que Deus abençoe esse homem, se ele está fazendo isso aqui nesse farol, para ganhar 20, 30 reais por dia, é porque ele precisa muito. Então, que a gente possa colocar o coração nas coisas. Quando o homem começar a colocar o coração nas coisas, é que Jesus
passa nessa parábola para a gente, nós vamos começar a nos entender como gente. O que a gente tem que fazer é desarmar o coração. Nunca, nunca a humanidade precisou tanto de pessoas com boa vontade como no atual estado de que nos encontramos. O próximo trecho aqui do capítulo 9, ele vai trazer exatamente o que você já trouxe, mas vamos ler também para ratificar, né? Ele diz: por essas máximas, Jesus faz da doçura, da moderação, da mansuetude, da afabilidade e da paciência uma lei. Condena, por conseguinte, a violência, a cólera e mesmo toda expressão descortês com respeito ao semelhante. Raca era entre os hebreus um termo de desprezo, que significava homem de má conduta e se pronunciava escarrando e desviando a cabeça. Ele vai mesmo mais longe, uma vez que ameaça com o fogo do inferno aqueles que disseram ao seu irmão: sois louco. E aí, nesse caso, né, Paulo? Então, é dentro do mesmo... Olha, nós temos que caminhar aqui no atual estágio que nos encontramos com gentileza e com hospitalidade. As pessoas do interior que nos ouvem aqui, e são muitas, né? Vocês têm muito mais hospitalidade que nós aqui de São Paulo, Rio de Janeiro, grandes centros. É algo que a gente vai perdendo. Quando alguém do interior recebe uma visita, ele faz isso de todo o coração. Aqui em São Paulo parece que a gente está sempre correndo, né? Hospitalidade, mansuetude é algo que falta muito para quem está nos grandes centros correndo com a vida. E às vezes não é intencional, é algo que a gente já desaprendeu e precisamos voltar às origens. Gentileza, gente. Gentileza é algo que a gente não tem hoje nas esferas maiores do nosso Brasil, das pessoas que nos representam politicamente. Nós vemos o quê? Um mau humor, uma falta de vontade de falar as coisas boas. A gente precisa ser gentil um com o outro. Ninguém vai longe se a gente não caminhar com a gentileza. Jesus, quando passou por aqui, lá nos seus 3 anos que mudaram a história da humanidade, quando ele realmente pregou, né, dos 30 aos 33, ele sempre precisou da gentileza alheia. Olha só que legal. Da hospitalidade alheia. Jesus tinha casa. Você já ouviu falar na casa de Jesus? Eu nunca ouvi. Também na não. Cruz eu já ouvi, né? A cruz de Jesus todo mundo conhece. Agora, a casa de Jesus não tinha. Ele ficava na casa do Pedro. Quem precisou também foi Paulo de Tarso, dessa hospitalidade, né, Paulo? Sim, sim. Jesus, por exemplo, quando ele ia de uma cidade para outra, ele se hospedava na casa de amigos. Vocês lembram da passagem de Marta e Maria? Sim. Ele ficou na casa delas, jantou com elas, e enquanto uma cuidava dos afazeres, corria para lá e para cá para fazer tudo bonitinho para as visitas, a outra ficava lá passando ungüentos e alabastros nos cabelos de Jesus, lavando os pés dele, né, porque eles vinham de uma caminhada longa. E aí ele até brinca: olha, vem para cá porque você está perdendo a melhor parte, né, querendo cuidar de tudo em casa, calma um pouquinho. Ele ficava lá na casa delas. Zaqueu, ele estava passando numa cidade, né? Zaqueu pequenininho subiu numa árvore, ele vendo ali uma missão, alguém que nasceu com a missão de também divulgar o evangelho, mas estava como cobrador de impostos, estava numa situação muito, né? Assim, a sociedade não gostava muito dele. Ele olha e fala: Zaqueu, hoje eu quero jantar na sua casa. Não é? Ele precisou o quê? Da hospitalidade, da gentileza alheia. Zaqueu falou: meu Deus, eu convido todo mundo. Aí ele chamou toda a comitiva que estava com o Cristo e eles jantaram na casa do Zaqueu. Ali houve aquela transformação pessoal dele. Então, gente, o evangelho é recheado de gentilezas também. E outras histórias, os livros do Chico. Quer dizer, nós não conseguimos viver numa sociedade brutalizada como ela se encontra hoje sem começarmos a exercitar isso. E isso tem que vir de dentro para fora. Não espere gentileza do alheio. Não espere gentileza do outro. Procure você ser gentil. Porque daí você vai mudando aquela pessoa. Você vai mudando aquele estado de espírito. Você vai mudando a sociedade aos poucos.
Nós temos um karma coletivo muito grande. E nós precisamos começar a exercitar isso de dentro para fora. É fácil? Não. Mas é possível. O legal é que é possível. Então, a gente tem exemplos e exemplos. E não adianta. Todos aqueles líderes que passaram pela Terra e que usaram da arma, que usaram gestos rudes, que usaram da prepotência, eles foram eficazes por algum tempo e foram esquecidos pela história. Agora, aqueles que passaram pregando a mansuetude, o dar a outra face, como Cristo pregou, Mahatma Gandhi conseguiu libertar a Índia pela não violência. Martin Luther King conseguiu fazer com que as demandas dos afrodescendentes americanos da década de 50 e 60, que sofreram 1 milhão de coisas, né? A gente assiste os filmes Mississippi em Chamas, outros filmes, e fica com o coração apertado de saber o quanto que o sul dos Estados Unidos sofreu, né? De repressão. E ele conseguiu, todos eles morreram, de morte morrida, de bala, né? Mas eles deixaram um exemplo para a humanidade, de que se você quiser dar o exemplo, você arrasta. Um exemplo de amor arrasta. Um exemplo de ódio gera mais ódio, gera mais ódio, gera mais karma. O espírita sabe disso, né? Mesmo o aprendiz, né? Podemos alegar ignorância, já sabemos. Não podemos. Não nem negligenciar nada disso. Como você disse, mandar um beijo aqui também para a Neta Modesto. Boa noite, muita luz para nós. É a Neta Modesto que está acompanhando de Araripina, Pernambuco. Olha, abraço. Abraço para todo mundo por aí também. Muito legal, né? Vou ler mais um trechinho, então, para a gente acompanhar. Continuar o capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo. É evidente que aqui, como em toda circunstância, a intenção agrava ou atenua a falta. Mas em que uma simples palavra pode ter bastante gravidade para merecer uma reprovação tão severa? É que toda palavra ofensiva exprime um sentimento contrário à lei do amor e da caridade, que deve regular as relações dos homens e manter entre eles a concórdia e a união, que é um insulto à benevolência recíproca e à fraternidade, que entretém o ódio e a animosidade. Enfim, que depois da humildade para com Deus, a caridade para com o próximo é a primeira lei de todo cristão. Isso é bacana demais, né, Paulo? Então, olha, base da doutrina espírita, né? Nós nós reencarnamos para crescer e evoluir espiritualmente. A lei da evolução nos pede isso, que nós possamos melhorar um pouquinho a cada encarnação e um dia possamos nos livrar, né, dessa teia de reencarnações sucessivas que estão, essa roda de Sansara, né, que os hindus chamam, que é entrarmos e sairmos do corpo. E um dia a gente vai falar, olha, não preciso mais disso, agora eu vou apenas auxiliar os espíritos superiores, Jesus, Deus, de uma outra forma, de uma forma mais terna, de uma forma mais imaterial, de uma forma... Mas enquanto aqui nos encontramos, nós estamos nos misturando. Nos livros de André Luiz e mesmo na codificação kardeciana, nos dito que os espíritos, quando saem do corpo pela ocasião do desencarne, eles vão pela lei da afinidade espiritual para guetos, para cidades, para sítios, para locais em que existem espíritos na mesma condição espiritual, não é assim? São as colônias? São as colônias? Podem ser colônias, podem ser cidades diversas, podem ser núcleos, podem ser lugares mais difíceis, né? Certo. Mas nós somos ligados lá em cima pela lei da afinidade espiritual. Você não vai habitar um local que você não mereça, você não vai para uma cidade de luz se você não fez jus a ela, né? E você vai estar junto daqueles que vibram na mesma sintonia que você.
Então, se você foi uma pessoa muito encolerizada, uma pessoa muito difícil, você vai encontrar-se com espíritos afins junto dessa vibração. Eu estou fazendo esse paralelo para dizer que o objetivo de nós descermos para a Terra é nós nos misturarmos. Aqui, nós estamos misturados entre pessoas que são muito difíceis, pessoas que já estão muito além espiritualmente falando, e pessoas que estão no nosso diapasão, e pessoas que ainda estão vindo de encarnações difíceis das cavernas. Nós encontramos gente de todo tipo pela rua, de todo tipo. Sim, porque tem gente, Paulo, que pergunta para nós por que precisamos vir para a Terra? Não precisava a gente evoluir no plano espiritual? Não seria mais fácil? Então, esse misturar que você está dizendo seria a resposta. Isso. Na espiritualidade, nós nos dividimos em grupo pela lei da afinidade. Agora, quando nós descemos aqui e vestimos essa ferramenta linda que Deus nos deu, que é o corpo, você consegue enxergar a vida através dos 5 sentidos físicos só, né? Você consegue enxergar a vida através dessa armadura de carne que nós estamos, através do paladar, do tato, né? Da visão, do olfato e da audição. E aqui nós nos misturamos. Então, a oportunidade de nós evoluirmos é através do atrito, é através da convivência, Não adianta a gente se isolar, acharmos que somos superiores aos outros, que a gente não evolui. E não adianta a gente também entrar num estado de o espírito, eu vou evoluir na espiritualidade. Quando eu estiver lá, eu consigo. Claro, o espírito também evolui e muito na espiritualidade, porque existem diversas atividades e faixas evolutivas lá, né? No entanto, para que nós quitemos os nossos débitos com o nosso passado, para que a gente consiga valores espirituais que vão nos defender lá em cima de tudo e de todos, é aqui. Então, quando a gente se mistura, a gente tem que aprender a ser paciente, a ser mais cordato, né? Diante de tudo que acontece. Aqui nós vamos ser provados. E quantas vezes a gente falha? Eu falho muitas vezes e fico muito triste comigo mesmo. Volto para casa, assim, chego para minha esposa e falo: olha, Vanessa, não... Chama a Vanessa também, minha esposa. Que Olha, linda! Vanessa... Olha, Vanessa, eu fiquei assim, tô com o coração ainda... É difícil, como eu falei, mas é possível. Quando a gente consegue identificar o erro, a gente já está no caminho do acerto, né? Então, vamos errar, vamos acertar, e quem sabe a gente chega no final da vida acertando muito mais do que errando. É para isso que a gente está aqui, gente. É para isso que a gente está aqui. Aquela síndrome de Gabriela: eu nasci assim, eu vivi assim, eu cresci assim, vou ser sempre assim, do Caymmi, não vale. Da música, os mais velhos vão entender, da novela Gabriela. Não é assim. O pau que nasce torto morre torto, né? Eu sou assim mesmo e acabou, na outra vida eu resolvo isso. Não adianta. Aqui nós vamos nos encontrar com o outro. E o outro, muitas vezes, não corresponde àquilo que a gente pensa, ao que a gente deseja dele. E nós vamos ter que aprender a conviver com o outro. E desejar o bem para com o outro. Jesus falou, né? Dai a outra face. Se alguém te pedir para uma túnica, dê também a capa. Se alguém pedir para você andar uma légua com ele, ande 10, né? O Cristo deixou tudo lá. A gente só precisa interpretar um pouquinho e que isso possa fazer parte da nossa vida um dia, né? A gente cria expectativa e o outro também cria a nosso respeito e nós também não atingimos. Então, verdade. O que as pessoas esperam de nós, né? Às vezes a gente não consegue dar tudo que as pessoas esperam de nós. Espere muito de você para com você mesmo. Eu acredito que a caridade é um dos pontos básicos da nossa doutrina. E a gente vê muitas pessoas fazendo caridade. Isso é maravilhoso, pelo amor de Deus, né? Um trabalho espiritual se sustenta
pelo amor ao próximo, pela caridade. No entanto, essa caridade para conosco é nos conhecermos. Sabe aquela coisa do conhecereis a verdade e ela vos libertará? Esse autoentendimento, ele precisa acontecer em nossa vida. Aquela história do o que eu estou fazendo aqui em 2021. Quem eu sou? De onde eu vim? Como eu estou agora? Como é que eu quero estar daqui 10 anos? Eu posso mudar as minhas atitudes para estar melhor? É isso que Deus espera de nós, que a gente consiga filtrar essas informações, nos perguntar e caminhar para a melhoria, né? Não adianta a gente só ficar parado como um espectador da própria vida. A gente tem que sair da arquibancada, das poltronas ali e ir para o palco da vida. Mais ou menos isso, né, Vanessa? Com certeza, exatamente isso. Vamos trazer uma pergunta para você que está na nossa sintonia aqui do Plantão do Evangelho no Lar de hoje. Você sabia que com o apoio dos sócios do Clube Amigos da Boa Nova, a Rádio Boa Nova e a TV Mundo Maior já mudaram a vida de muitas pessoas mesmo. Inclusive, muitos têm a nossa programação como uma companhia, como centro espírita em seu lar. É por isso que é importante falar com você, porque nós sabemos que você que está sempre aqui conosco, sintonizado, entende a necessidade de nós mantermos uma programação com base na doutrina espírita. E tenha certeza que a sua contribuição fará já faz uma enorme diferença e é fundamental para nós continuarmos impactando vidas e também transformando as pessoas com o nosso trabalho. Por isso, doe e nos ajude a consolar mais corações. É só você ligar no 0800 12 018 38, se tornando aí um sócio do Clube Amigos da Boa Nova. Se você ainda não faz parte da nossa rede de amigos, pode também ligar no 11 2458 3214. Também vou deixar aqui o WhatsApp do clube, se você prefere mandar uma mensagem pelo WhatsApp. Esse número não é para ligações, é só para mensagens. Então anote aí, 11 97261 0272. Também pode acessar o site para se tornar um sócio e saber lá todas as informações, todos os seus benefícios também, feal.colabore.org. Podemos contar com você? Com certeza sim, né? Então acesse feal.colabore.org e faça parte da nossa rede de amigos que compartilham bem ao planeta inteiro pelas ondas da internet. Sempre muito bom, nossa gratidão a todos os sócios. Aqui no nosso Facebook tem muitas participações, talvez não dê tempo de ler o nome de todos, então muita gratidão pelo carinho de todos vocês que estão aqui na nossa página, facebook.com/TV Mundo Maior. Beijo a todos. Mandar um abraço para a Rita Cardoso, que está gostando das lições e do estudo de hoje. A Sueli Rodrigues disse que nós somos muito falhos, e infelizmente. É isso, né, Paulo? Realmente, infelizmente. Olha, nós estamos aqui, não tem nenhum santo aqui, não. No planeta Terra não existem pessoas que estão... Existem os iluminados, graças a Deus, né? Mas eles têm um peso muito grande nas costas. O importante é que nós consigamos, como eu disse, sairmos desta vida acertando muito mais do que errando, né? E procurando não errar nas coisas mais básicas, né? Nas coisas que a gente já passou por elas. Chico Xavier tinha uma historinha muito elucidativa em relação a isso. Ele falava assim: nós devemos tomar cuidado com as pequenas pedras do caminho. Os grandes problemas da nossa vida, nós vemos ele chegando, é um pedrão enorme, você desvia, ou você se adapta a ele. As pequenas pedras são aquela notícia falsa que você coloca no Facebook pensando que não vai fazer mal para ninguém, é aquela palavra mal dada para uma pessoa no trânsito, é aquela discussão familiar que não precisava, e a gente vai acumulando pequenas pedras no caminho que, no final, dão um déficit, né, na nossa conduta muito grande lá na frente. Então, essas falhas, a gente tem que começar a controlar. Erramos novamente naquilo que a gente falou que não ia fazer mais? Não tem problema, auto-perdão e vamos trabalhar para não fazer de novo. O que a gente tem que fazer é treinar, né? Esse treino para ser melhor
ele tem que existir em cada um de nós, porque os espíritas sabem que a gente não vai ou para o céu ou para o inferno para sempre, né? Essa coisa dos gozos e penas eternas não é da nossa doutrina. Nós estamos aprendendo. E também não vamos colocar a culpa no obsessor, né? E também não vamos falar, eu deixo para a próxima, né? Na próxima encarnação, não, agora não. Na próxima eu resolvo. Mas nós temos a eternidade, Paulo. Mas a eternidade, ela nos cobra um preço muito grande. Os espíritos vão chegar a serem perfeitos. No entanto, a gente tem a oportunidade agora. O agora que é legal. Se a gente puder queimar etapas e fazer desse agora uma coisa muito legal para a gente, para as pessoas que estão no nosso entorno. E olha, nós não precisamos ser assim grandes seres. Eu não quero ser um Chico. Quem sou eu? Nós devemos ser melhores onde estamos. A árvore tem que dar fruto onde ela está plantada, seja na sua família, seja no seu núcleo social, seja no seu trabalho material. Dá para ser um pouquinho melhor, dá para fazer esse país um pouquinho melhor. Nós precisamos pacificar o Brasil. Nós precisamos, é dever do espírita, nós precisamos pacificar o Brasil. Não dá mais para ficar ouvindo tanta contenda. A gente precisa ter a nossa posição mesmo filosófica, política, espiritual, não tem problema, mas a gente precisa entender o outro e a gente precisa fazer as coisas sem tanta animosidade. Se a gente ficar dessa dualidade que nós estamos, nós não vamos chegar em lugar nenhum, só em mais sofrimento. O Luiz Gomes, ele diz: errar é humano, somos seres imperfeitos a caminho da perfeição. É de Balneário Pissarras, Santa Catarina. É isso mesmo, Luiz. Gratidão por participar. É isso mesmo. Exatamente isso. Nós temos 2 minutinhos, estamos quase encerrando o nosso plantão do Evangelho. Quer fazer algumas vibrações para a gente terminar, Paulo? Pois não. Vamos lá. Nesse instante, nós vamos pedir aos companheiros que nos ouvem para que a gente possa exercitar o que falamos nesta meia hora. Vamos elevar o nosso coração a Deus, a Jesus, aos amigos espirituais que velam pelo Brasil, ao nosso querido Ismael e as suas correntes de luz, para que possam levar agora para todos os lares que precisam mais, que passam por dificuldades materiais, que passam por perda de entes queridos. A tua luz, Senhor, possa adentrar esses locais, possa tocar o coração daqueles que precisam mais neste instante. Nós te pedimos, Senhor, para que o Senhor possa ajudar a pacificar a nossa nação, para que o Senhor possa estar à frente de todos aqueles que querem fazer desse Brasil um país melhor. E olha também, Senhor, por aqueles que não te conhecem, por aqueles que te ignoram, por aqueles que zombam, Senhor, dos teus ensinamentos, porque eles também estão no caminho do autoconhecimento. Eles também precisam receber de ti o bálsamo da tua misericórdia, do teu amor. Nós ainda somos tão imperfeitos. Pedimos para cada um de nós agora que nos encontramos ligados em pensamento. Derrama sobre nós, sobre os nossos lares, as bênçãos da saúde, as bênçãos da proteção espiritual, as bênçãos, Senhor, do equilíbrio. E que possamos juntos, Senhor, fazer dessa vida, desse país, de nossas histórias, um lugar melhor para se viver e para se contar. Muito obrigado, Senhor. Que assim seja. Muito obrigada. Estamos finalizando mais um plantão do Evangelho no Lar. Foi muito bom contar com a sua participação. Paulo Pio, tudo de bom. Obrigada. Vanessa, sempre à disposição da Boa Nova, do André Marosso, do Alexandre Anselmo. Um abraço para eles. Amigos queridos que nos ouvem por esse Brasil afora, muito obrigado. Desculpem se muitas vezes algo que a gente fala não vai de encontro ao coração de vocês, mas estamos aqui, aprendendo também, né, Vanessa? Aprendemos juntos. Foi ótimo, excelente. E você continua na sintonia da Rede Boa Nova de Rádio e da TV Mundo Maior. E até o próximo programa. Você acompanhou Plantão do Evangelho no Lar.